Camilles, na tribuna. Bom dia, senhor presidente, os colegas vereadores e quem nos acompanha. Estamos a poucos dias da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que inicia na próxima segunda-feira, dia 21. A pauta das pessoas com deficiência e da acessibilidade são temas muito caros para mim. Precisamos pensar em ajudar, mas principalmente em dar visibilidade e trazer essas pessoas ao protagonismo. Garantir o exercício de sua cidadania, autonomia e a segurança das tarefas diárias comuns e a todos nós. Tive leis aprovadas e que já entraram em vigor que obrigam estabelecimentos comerciais a disponibilizar de um profissional para auxiliar pessoas com deficiência visual. Sei que os estabelecimentos estão se adequando, procurando capacitação a seus funcionários. Podemos dar exemplo do Shopping Világio, os mercados Andreassa, Zafari e outros estão sendo treinados por equipes da APADEV e do INAV. Também no início do meu mandato, criei um projeto de lei para que as cordoalhas fossem sinalizadas e protegidas, com a finalidade de evitar acidentes ao pedestre, mas principalmente pensando nas pessoas com dificuldades de locomoção, seja por deficiência ou em decorrência da idade. Essa mobilidade reduzida, essa lei também já foi aprovada. No mês de julho, dia 21, estive com a delegada Sueli, diretora de Proteção Social, e com a Lucélia e a Graziele, da Coordenadoria da Acessibilidade, entregando uma proposta de projeto para criar um Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O objetivo principal da criação do fundo é captar e aplicar os recursos destinados a suportar as despesas de programa de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Espero que seja apreciado, aperfeiçoado e que, num futuro próximo, retorne a essa casa para ser discutido e aprovado. Também quero repercutir as rampas de acessibilidade que estão sendo construídas no bairro Santa Lúcia. Uma solicitação do meu gabinete, porque entendo que todos devem estar incluídos nos espaços de convivência. A acessibilidade não deve ser apenas na arquitetura, deve ser nas atitudes e na comunicação. Mais uma vez, quero deixar registrado que esta casa é um exemplo de acessibilidade. Eu gostaria dessa foto. Estive frequentando o Shopping Világio e muitas mesas têm esse adesivo dando preferência aos cadeirantes. Então, a gente vê que algumas leis aprovadas estão surtindo efeito. Outra lei que gostaria de repercutir é a Lei 14.624, sancionada no mês de julho, que institui o uso do cordão com desenhos de girassol para identificação de deficiências ocultas, já utilizado por pessoas com transtorno de espectro autista, né, vereadora Tati? Nos dá essa segurança de saber que quando uma pessoa estiver com este cordão, ela terá um atendimento diferenciado ou priorizado, de acordo com a sua condição. A pessoa com uma deficiência oculta pode optar por usar o cordão de girassol para ser visto discretamente em lojas, no trabalho, nos transportes ou em espaços públicos. Acredito que essa lei é muito significativa e é um avanço. Deve ser ampliado este debate para que possamos ter clareza sobre quais são as deficiências ocultas, pois ela não é identificada de maneira imediata, como, por exemplo, a surdez.
Por exemplo, pessoas com fibromialgia, que afeta predominantemente mulheres, que o sintoma clássico da doença é dor intensa no corpo e muitas vezes incapacitante. Estudos indicam que no Brasil o acometimento pela doença varia de 2,5% a 4,4% da população, sendo que a segunda maior causa da doença reumatológica, depois da osteoporose. Pessoas com mal de Alzheimer, uma doença causada pela morte de células cerebrais, ela se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas como memória, orientação, atenção e linguagem. Estima-se que no Brasil existem mais de 1 milhão de casos. A maior parte deles ainda sem diagnóstico. E, no mundo, cerca de 35 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença de Alzheimer. Esses são exemplos de doenças que poderiam adotar o uso do cordão do girassol. Finalizando, na próxima semana teremos a atividade organizada pelas entidades que atendem pessoas com deficiências. Vamos participar e valorizar essas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor